Na história de Israel tem um fato bastante curioso, para não dizer trágico, né? Em certo momento, o povo de Israel tomou uma decisão que afetou toda a sua população, que afetou todo o seu comportamento, e foi uma atitude que nós poderíamos dizer hoje, talvez tenha sido uma atitude pesada. Eu me refiro à passagem de Esdras, capítulo 9 inteiro, mas lógico, não vamos ler, né? A partir do versículo, eu vou chamar a atenção para o versículo 1 e 2. Acabado, pois, estas coisas, vieram ter comigo príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Ou seja, o povo estava retornando do exílio da Babilônia, e estava formando novamente a nação de Israel. Esdras era o escriba, aquele que se empenhou em falar sobre trazer à tona novamente a lei de Deus, a lei do Senhor, e eles descobriram que os povos, os judeus, haviam tomado por mulheres as pessoas, se envolvido em casamentos e tomado por mulheres tomado esposas para seus filhos, de mulheres, de pessoas das nações inimigas de Israel. E Deus havia dito quase 1000 anos antes: não haja casamento, não haja envolvimento com esse povo. Então Esdras descobre que todo mundo se envolveu, que todo mundo estava vida que segue, né? Vida que leva eu, e casou-se, deram-se em casamento, se misturaram, saíram completamente da orientação de Deus. O que nós poderíamos dizer se fosse no dia de hoje, ou com certeza ouviríamos nos dias de hoje? Ah, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus perdoa tudo, é só começar de novo, vamos tentar de novo, Deus é aquele velho bondosinho. Olha, que interessante é que aqui na Bíblia não há manifestação direta de Deus, mas há um comportamento do próprio povo. O povo, no capítulo 10, chega para Esdras, que está chorando, literalmente arrancando os cabelos da cabeça e da barba, porque o povo está completamente fora do que Deus havia dito para eles. Esdras está lá desesperado, o povo chega para ele, no capítulo 10, e diz assim: aqui que entra a coisa toda, aqui que entra a decisão trágica para uma nação. Veja só o que eles dizem para Esdras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, nossos filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Quando o povo percebeu que haviam cometido um pecado, que estavam fora da palavra de Deus, tomaram uma decisão impressionantemente forte, trágica,
desfizeram-se, famílias se desfizeram para manter a palavra de Deus. No versículo 5, ele diz assim, Secanias diz para Esdras, então Esdras se levou, versículo 4, perdão, levanta-te, pois, Esdras, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Sê forte e age. Olha, uma coisa que nós podemos perceber, principalmente pensando nesse texto, e pensando que é um texto duro, pensando que é um texto pesado, pensando que é um texto difícil, muitas vezes até de compreender tudo isso, mas o que nós precisamos compreender é que tudo isso aconteceu porque eles tomaram a decisão de seguir a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus, ela incomoda. A palavra de Deus, ela, aliás, deve incomodar. Se nós lermos e conhecemos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação e para justiça. Então a palavra de Deus não é só conforto, ela é correção, ela é repreensão, ela é educação na justiça, ou seja, como aconteceu com aquele povo naquela época, a palavra de Deus feriu, a palavra de Deus incomodou, a palavra de Deus os atacou, foi direto contra o que eles estavam fazendo. É interessante que a gente vê muito nos filmes americanos, né? Quando tem um julgamento, um criminoso, então o advogado do criminoso, a primeira coisa que ele tenta fazer é desqualificar a testemunha, né? Porque desqualificando a testemunha ele livra o réu, né? A sociedade hoje, o mundo hoje tenta de tudo para desqualificar a Bíblia, porque a palavra de Deus, na verdade, ela nos incomoda. Por que ela nos incomoda? Ela nos incomoda porque ela mostra os nossos erros. Ela mostra quem nós somos. Ela é uma testemunha contra nós porque somos falhos, somos fracos, esquecemos das ordenanças, dos conselhos, nos esquecemos muitas vezes da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela, como diz no livro de Hebreus, ela é viva e eficaz, né? A Bíblia serve para nos incomodar, para nos mostrar para mostrar quem nós somos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 24, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então não interessa se ela nos incomoda, se nós concordamos ou não concordamos, ela é feita para que nós possamos praticá-la. Tiago diz, todo aquele que pratica a palavra de Deus é como aquele que olha o seu reflexo no espelho, né? Aquele que não pratica a palavra de Deus é como aquele que olha o seu reflexo no espelho e sai e já não lembra mais da sua fisionomia, ou seja, já não importa se ele está com o cabelo arrumado, se não está com o cabelo arrumado, se olhou no espelho, contemplou, viu como que é e já saiu e já está pensando em outras coisas. E essa questão do reflexo é muito interessante, Tiago, falar sobre o reflexo, porque isso me remota meus pensamentos direto para o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés é uma figura da presença de Deus no povo, para o povo. É Deus ensinando o povo a se aproximar dele. Como chegar até ele? Para chegar no tabernáculo, que era aquela parte coberta, para chegar até lá onde estava a presença de Deus, o sacerdote que representava o povo tinha que passar pelos seus móveis. O primeiro móvel era o altar do sacrifício, onde era oferecido um holocausto, e dali se fazia um grande churrasco e comiam aquela carne, e festejavam e adoravam a Deus, aproveitavam aquela carne. Só que depois de derramar o sangue ali no altar do sacrifício, ele ia até a bacia de bronze se lavar. E é interessante que a bacia de bronze com água, quando o sacerdote chegava, ele via o reflexo dele, refletia a sua imagem. Como o Tiago fala sobre a palavra de Deus, que reflete.
E é interessante que o sacerdote ia até naquela água e ele se lavava e a água ficava toda suja. E ele podia ver o seu reflexo na sujeira. Ele viu o seu reflexo sujo na bacia de bronze. Ele viu o seu reflexo na água suja e também suja de sangue. E o sangue que não era dele. Então, depois que ele passava pelo sangue e pela água, e aí nós começamos a entender um pouco porque tem um versículo meio que perdido na Bíblia que diz, quando lançaram uma lança em Jesus, na cruz dele saiu sangue e água. Depois do sangue e água, então o sacerdote podia entrar no tabernáculo. E quando ele entrava no tabernáculo, ali estava a presença de Deus. Ali representava a presença de Deus. No tabernáculo, dentro do tabernáculo, era um lugar diferente. O tabernáculo tinha várias cortinas, mas a cortina de linho fino, trabalhada por artífice, essa era a primeira. Portanto, ela só era vista por quem lá dentro estava. Lá dentro do tabernáculo, nessa primeira parte, ele tinha a mesa dos pães da proposição. Os pães eram trocados, eram pães frescos, onde o sacerdote podia se alimentar dele. Ali ele se fartava, ali ele se sustentava. Ali estava o altar do incenso, que representava a adoração a Deus, deveria ter um cheiro muito bom ali dentro também. Então ali a presença de Deus era onde ele podia sentir a adoração a Deus, era onde ele se fartava, era onde ele via as cortinas belas e maravilhosas, feitas pelos artistas. Ali era onde todos os seus sentidos estavam ligados em Deus. Mas para que isso acontecesse, ele obrigatoriamente precisava do candelabro. Quando ele saía do altar, onde ele se via todo sujo, ele tinha que ir até o candelabro para alimentar o azeite do candelabro, porque o candelabro é que mantinha a luz ali dentro. Sem a luz, não se via a mesa dos pães, não se acendia o incenso, não se via a obra dos artistas. Não era uma experiência completa sem a luz. O candelabro é chamado de luz do tabernáculo, o candelabro é chamado de lâmpada do tabernáculo. Então, primeiro, você tem uma experiência com a palavra de Deus que mostra quem você é, na bacia de bronze. Mostra o seu reflexo, mostra o quanto você é sujo, mostra o quanto você é fraco. Toda a nossa vida hoje deve ser regida pela orientação da palavra de Deus. Porque é ali, na bacia de bronze, é na palavra de Deus que nós vemos o quanto somos dependentes da graça, da misericórdia de Deus. O quanto somos infiéis, o quanto somos pecadores. Uma vez que nós temos essa visão, a nossa visão, nosso reflexo da nossa sujeira diante de Deus e da nossa dependência da sua palavra, então nós estamos prontos para entrar na sua presença, que é o tabernáculo, onde nós seremos sustentados física e emocionalmente, onde nós sentiremos a presença de Deus, teremos intimidade com a presença de Deus, seremos fortalecidos com a sua presença, podemos contemplar as suas obras, podemos perceber as coisas que ninguém mais está percebendo porque está lá fora, perceber as obras de Deus na nossa vida, simbolizada por aquilo que o sacerdote poderia somente ele ver quando estava dentro do tabernáculo. E isso tudo possível graças ao candelabro que mantinha a luz acesa ali. No livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 31. Farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, suas maçanetas, suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão de um dos lados, sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro.
Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, com a sua maçaneta e sua flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. No candelabro mesmo, na haste central, haverá 4 cálices com formato de amêndoas, suas maçanetas e suas flores. O candelabro, que tinha mais ou menos 1,5 metro de altura de ouro puro, Deus descreve como ele deveria fazer. E é interessante que quando ele ensina a fazer o candelabro, no versículo 39, versículo 40, Deus diz: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés viu antes. Ele teve uma visão daquilo. Tal era a seriedade de cada detalhe em cada aspecto do tabernáculo. E eu estou ressaltando o candelabro aqui. Porque aqui tem uma matemática muito interessante. Se você pegar o candelabro com as suas 3 hastes de cada lado, diz ali no versículo 32, 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro. Em cada uma dessas hastes, versículo 33, haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Então, essas 6 hastes tinham 3 elementos cada uma. São 18 elementos. A haste central tinha 4 elementos. Com mais os 18, são 22 elementos. Cada elemento era formado pela maçaneta, pela tigela, pela flor e pelo botão. Cada elemento era formado por 3 outros elementos. Nós temos 22 elementos no candelabro, formado por mais 3 outros elementos. Nós temos 66 elementos no candelabro. Quando você percebe o quanto você está errado nos seus pensamentos, quanto nós percebemos, o quanto nós estamos errados nos nossos pensamentos em relação a tudo, se estamos fora da palavra de Deus, isso é o encontro com a bacia de bronze, nós estamos vendo o nosso reflexo. Só aí eu posso contemplar Deus quando eu sustento com o azeite, com a minha intimidade, com o candelabro que é a palavra de Deus. Davi diz lá no Salmo 119 que a tua palavra é lâmpada para os meus caminhos e luz para os meus pés. Davi diz que esses 66 elementos, esses 66 livros da Bíblia, é a lâmpada para os seus caminhos, é a luz para os seus pés. A lâmpada do tabernáculo, a luz do tabernáculo era formada por 66 elementos. E só aí eu posso contemplar a plenitude da presença de Deus na minha vida, em cada um dos meus aspectos. Quando aquele povo decide dissolver suas famílias para voltar para a palavra de Deus, não era um bando de malucos, não era um bando de fanáticos, eram pessoas que estavam ansiosas para experimentar a presença de Deus, o poder de Deus, o mover de Deus em suas vidas, e eles iriam fazer de tudo o que fosse possível para cumprir a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, coisa que nós temos hoje ao nosso alcance. E muitas vezes nos falta a seriedade de entendermos que a palavra de Deus é feita sim para me incomodar, para me mostrar o quanto eu preciso me voltar para Deus, o quanto eu preciso depender de Deus. Então eu saio dessa experiência da bacia de bronze, que é o meu reflexo, por eu ver como eu sou carente de Deus, e eu experimento o candelabro, a plenitude da palavra de Deus, que é a sua presença em todos os meus sentidos, que é o seu sustento, que é a minha adoração, que é a minha intimidade com o próprio Deus. Então que o livro de Esdras, que esse acontecimento de Esdras possa nos mostrar o quanto aquele povo amava a palavra de Deus e desejava a presença de Deus. A Bíblia hoje é a forma como nós entendemos a nossa vida diante de Deus,
Se nós queremos conhecer Deus, precisamos conhecer a Bíblia. Se nós queremos a presença de Deus, precisamos ter a presença da sua palavra cada dia na nossa vida. Não são pessoas que vai mudar a nossa vida, é a palavra de Deus. Então, quando nós tivermos essa ligação com a palavra de Deus, nós seremos capazes de fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance para trazer ainda mais a presença de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria deixar essa palavra, essa experiência de Esdras, do povo hebreu, e o significado disso, que é muito mais profundo do que só uma maluquice que a gente lê na Bíblia. É muito mais profundo. E desafiar a todos nós, me desafiar também, a cada dia nós podemos nos contemplar na palavra de Deus e nos deixar sermos incomodados pela palavra de Deus, corrigidos pela palavra de Deus. Vê que o mundo hoje, o mundo odeia a palavra de Deus, e muitos que odeiam a palavra de Deus nem sequer a conhecem, É de ouvir falar, porque é o maligno tentando desacreditar a testemunha que tem contra nós, a testemunha que diz que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Só Ele pode nos resgatar e transformar as nossas vidas. Então, que o nosso desejo, a nossa fome e sede pela palavra de Deus seja constante e que nós não deixemos que isso se esfrie, não deixemos que isso se deixe passar, mas que nós possamos ser zelosos, como o povo hebreu, o povo judeu, voltando da Babilônia, decidiram fazer. Lógico, guardado as devidas proporções. Eu quero a presença de Deus na minha vida e vou cumprir a sua palavra. Tem uma outra matemática, eu vou encerrar com isso, que é muito clara para mim na palavra de Deus, que é o seguinte: se eu cumpro a palavra de Deus, ela se cumprirá na minha vida. Se eu não cumpro a palavra de Deus, ela não tem compromisso comigo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e tem um compromisso com aqueles que a ouvem, aguardam e a seguem. Porque Deus é fiel à sua palavra.